Para a nossa aula de ciências de hoje, nós iremos então continuar o projeto Água para o Desenvolvimento Sustentável. Hoje nós vamos falar sobre a distribuição de água no planeta, no Brasil e nas cidades. Então, pessoal, aqui a Pro separou essa imagem para vocês entenderem um pouquinho como que é feita a distribuição da água no mundo. Então, nesse primeiro círculo, ó, ele tem umas fatias, né? Aqui nós temos uma de 4% que é roxinha, um azul escuro 7%, um azul mais claro 18%. E esse pedaço maior, que seria um azul bem clarinho. E cada fatia dessa é representada por uma porção de água que nós temos no mundo inteiro. Então, olha só, essa maior parte que nós temos aqui, 71%, é a água que está congelada no mundo. E aí nós podemos parar para pensar, aonde no mundo nós temos água congelada? Depois, nós temos aqui o depósitos subterrâneos, que equivale a 18% dessa água total que nós temos no mundo. Pouquíssimo se formos parar para pensar. E o que é essa água, esse depósito subterrâneo? São as águas da chuva, que vai caindo no mundo e elas vão escorrendo pelos esgotos, pelos rios, pelos lagos e vão se acumulando, se transformando num depósito subterrâneo. 7%, que é essa fatia azul escura, nós temos os lagos e cursos d'água, ou seja, onde também temos vários lugares. Às vezes nós viajamos para um lugar e lá tem um lago. Esse lago faz parte desses 7% da água que nós temos. E esses 4%, que equivale a essa fatia roxinha, é a umidade do ar. Isso mesmo, o ar que nós respiramos e não vemos, ele também possui água. É a umidade dele que se transforma em 4% dessa distribuição da água no mundo. Só que olha só, pessoal, dentro desse multidão de água que nós falamos agora, dessa distribuição toda entre água congelada, o subterrâneo, os lagos e a umidade do ar, 97% são água salgada. E olha só, 3% nessa outra fatia grandona que nós temos aqui, apenas 3% nós temos de água doce. Então, se vocês verificarem essa imagem, somente desses 3% de água doce que está distribuído água congelada, os depósitos subterrâneos, os lagos e cursos d'água e a umidade do ar. Então, a maior parte de água que nós temos no geral é água salgada. Olha só a responsabilidade, ainda mais agora depois dessas informações, sobre como economizar a água, não desperdiçar a água. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a distribuição de água no Brasil, no país onde nós moramos. E olha só, aqui nós temos o mapa do Brasil, nos mostrando a divisão entre norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, olha só, aonde tem esse desenho de pessoas é a população que mora em cada região. E a gotinha é a água disponível para essa população. Então, no norte, nós temos 8,6% de população e 68% de água. No nordeste, nós temos 27,6% de população e 3% apenas de água. No centro-oeste, nós temos 7,6% de população
e 16% de água. No Sudeste, nós temos 41,9% de população e 6% de água. E no Sul, nós temos 14,3% de população e 7% de água. Então, pessoal, uma pergunta. Vocês sabem em qual região nós estamos? Nós que moramos em São Paulo, estamos na região Sudeste. Então, nós representamos 41,9% da população. E nós temos disponível para nós apenas 6% de água. Olha só que coisa interessante. Ouvimos falar que no norte é onde mais tem seca. E como pode ser um lugar que tem mais água no geral, que representa aqui nesse mapa 68% de água? Olha que curioso. Então, para vocês conseguirem entender um pouquinho, nós aqui no Brasil possuímos da água do mundo 6% dessa água. Agora, a Pro vai mostrar para vocês como que funciona o sistema da água, desde quando ela vem da represa até as nossas torneiras da nossa casa. Como será que acontece esse sistema? Então, olha só, nós temos todo um processo. A água, ela vem da represa. Muitas das vezes a represa é limpa e algumas represas estão poluídas. Mesmo assim, elas passam por uma transformação, ou seja, ela passa por um tratamento, tirando todas as impurezas da água. E aí sim nós podemos consumir para tomar banho, para se alimentar, para tomar a água e assim por diante. Então, olha só, a represa tem a água. E aí eles fazem um processo chamado adutora de captação, onde vai puxar essa água da represa e vai começar então a entrar dentro dessa adutora de captação. E dentro dessa adutora tem sulfato de alumínio, cal e cloro. Depois ela passa pela fluculação, depois pela decantação e vai para o canal de água filtrada, onde vai filtrar essa água que já estava sendo separada por conta dos produtos colocados nela. E aí, olha só, tem aqui um espaço na filtração que contém o cloro e o flúor, com carvão ativado, areia e cascalho. Depois que passa por tudo isso, essa filtração vai para o reservatório de água tratada, uma adutora que entra no reservatório elevado, que é a nossa caixa d'água da cidade, distribuindo a água para a população, para as casas, para os hospitais, para os corpos de bombeiro, para as escolas e assim por diante. O que vocês acharam sobre esse processo? Foi uma surpresa? Vocês já conheciam a respeito desse processo de água, dessa distribuição, dessa forma de filtração e água tratada? Então, a nossa atividade de hoje vai ser: vocês irão representar um desenho mais ou menos igual a esse que a Pro está mostrando aqui. Não quero que vocês copiem o desenho. Vocês podem olhar, observar, entender mais um pouquinho como é o processo do sistema de água para a distribuição na cidade. E aí vocês vão desenhar a forma que vocês entenderam sobre essa distribuição, tá bom? Se vocês puderem fazer numa folha de canson, que é uma folha mais durinha, deixar o desenho bem colorido. Se vocês usarem o canson,
eu gostaria que vocês usassem o giz de cera ou o giz pastel para pintar o desenho, tá bom? E aí vocês irão fotografar e enviar para a Pro no e-mail, colocando lá sistema de água, ok? No assunto do e-mail. Se você não tiver a folha de canson aí, pode ser numa folha de sulfite. E aí você poderá usar canetinha e lápis de cor. Qualquer dúvida, entre em contato com a Pro, que eu estou à disposição de vocês. Uma boa atividade e até amanhã na nossa aula online. Um grande beijo! O tratamento da água começa com a oxidação, que é o processo de injeção de um agente oxidante na água, como cloro, para tornar insolúveis os metais presentes. O segundo passo é a coagulação, que através da adição de coagulantes promove a desestabilização das partículas de sujeira. Para otimizar o processo de coagulação, adiciona-se a cal, que mantém o pH da água no nível adequado. Depois disso, a água passa pelo processo de floculação, formando flocos mais consistentes, pesados e de maior tamanho. Já na decantação, os flocos formados no processo anterior separam-se da água indo para o fundo dos decantadores. Em seguida, a água passa pela filtração, quando são retiradas as impurezas que não sedimentaram. Depois da filtração, é feita ainda a desinfecção. Nesta etapa, a água recebe um agente desinfetante para eliminar os germes nocivos à saúde. Além disso, é feita a correção de pH, que é a adição de mais cal para proteger as redes de distribuição e das casas contra corrosão e incrustações. Por fim, em atendimento à portaria do Ministério da Saúde, é realizada a fluoretação da água através da adição de compostos químicos à base de flúor, com o objetivo de reduzir a incidência de cáries dentárias.